Vamos continuar agora falando sobre multiplicação de frações, tá? Quando você tem duas frações, ó, 1/6, e quer multiplicar essas duas frações uma pela outra, 1/6 e 3/8 nesse caso, a multiplicação de frações é uma operação muito simples. Você vai multiplicar os numeradores entre si, tá? Você vai ficar com 1 vezes 3 e vai multiplicar os denominadores entre si. 6 vezes 4. 6 vezes 8 nesse caso, né? 6 vezes 8. Aí você pode escrever aqui 1 vezes 3 é 3, 6 vezes 8 é 48, tá? E aí repare o seguinte, quando você tem uma fração como essa, você pode simplificar essa fração, tá? Repare o seguinte, você pode simplificar uma fração fazendo o quê? Dividindo tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Não pode ser por números diferentes, tem que ser pelo mesmo. Então, se eu posso dividir aqui em cima por 3, por exemplo, e aqui embaixo eu posso dividir por 3. Eu fazendo isso, eu fico com 3 dividido por 3 em cima dá 1, 48 por 3 dá 16. Eu simplifiquei a minha fração, eu fiquei com uma fração um pouco menor, que na prática significa a mesma que a anterior, tá bom? Veja o seguinte, você poderia ter feito essa mesma coisa e chegar no 1,16 se você fizesse o seguinte, ó. Nessa etapa aqui do cálculo, que estava 1 vezes 3 em cima e 6 vezes 8 embaixo, aqui você já poderia ter dividido em cima por 3, esse 3 ficaria 1, e poderia ter dividido isso aqui por 3 também, e aí esse 6 ficaria 2. Em cima ficaria 1 vezes 1, que daria 1. Embaixo ficaria 2 vezes 8, que daria 16. Tá? Então você pode simplificar, você pode deixar para simplificar no final da sua operação, ou se você preferir, você pode ir simplificando já no meio da operação. Acaba que normalmente é melhor você já ir simplificando no meio da operação, porque nesse caso, você, ao simplificar no meio da operação, você consegue trabalhar sempre com números menores. Fica mais fácil os seus cálculos, tá bom? Vamos falar ainda da divisão de frações. Se você tem a fração 1/6 e quer dividir essa fração pela fração 3/8. A divisão de frações, pessoal, é também uma operação muito fácil, tá? Como que você faz para dividir frações? Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então, essa segunda eu vou inverter. Em vez de escrever 3/8, eu vou escrever 8/3. É assim que você vai fazer. E aí, como é que é essa multiplicação? É só você fazer a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores, né? A gente já pode fazer uma simplificação aqui, ó, para facilitar. A gente pode fazer aqui, ó, o 6 dá para dividir por 2, fica 3. O 8 também dá para dividir por 2, fica 4. Veja que eu tenho que dividir um termo do numerador e um termo do denominador, tá? E aí em cima eu fico com 1 vezes 4, que me dá 4. Embaixo eu fico com 3 vezes 3, que me dá 9, tá? Se você não tivesse simplificado, você chegaria nesse resultado. 8 dividido por 18, que é uma fração, ó, 8 dividido por 18, que dá para você dividir esse termo aqui por 2 ficando com 4, e esse aqui por 2 também ficando com 9. Dá para você chegar no 4/9. Dá para você deixar para simplificar no final, então, tá bom? Então lembra disso, como é que você divide duas frações? Você mantém a primeira e você multiplica pelo inverso da segunda, beleza? Então tá bom. Vamos seguir ainda. Quando a gente está falando de frações, uma dica que é muito interessante para você é trabalhar com a preposição de. Tá vendo essa preposição de aqui, ó? E aqui tem, ela está aqui no dá. Toda vez que você tem uma preposição como essa, você pode substituir ela pelo sinal de multiplicação. É isso que eu quero mostrar para você. Então, o que é 1/3 de 1000? 1/3 de 1000 é a fração 1/3 vezes 1000, tá? E aí é só fazer a conta, vai ficar 1000 dividido por 3. 2/7 de 25 é 2/7, a fração 2/7 vezes 25, tá? E 5/9 da diferença entre x e y. Isso aqui é 5/9. Isso aqui, diferença entre x e y é o quê? É x menos y, certo? Então, 5/9 da diferença entre x e y é 5/9 vezes, no lugar do dá,
diferença de x e y, x menos y. 5 nonos vezes x menos y, tá? Veja que o que eu quis mostrar para você aqui é uma forma simples de você transformar um texto numa expressão matemática. É basicamente você pegar então essa preposição de e transformar ela num sinal de multiplicação. É dessa forma que você vai pegar um texto que tiver no seu enunciado e colocar, equacionar o seu problema que você precisa resolver na sua prova. Tudo bem? Então guarda isso daí. E vamos ver mais algumas coisinhas. A gente viu as operações com números inteiros. Agora eu vou passar pelas mesmas operações, só que usando números com casas decimais, para você ver e lembrar como é que você trabalha. Se você quer somar dois números com casas decimais, você vai escrever esses dois números um embaixo do outro, só que você vai posicionar uma vírgula embaixo da outra, tá? Então o 2,9, veja que eu primeiro posicionei a vírgula para terminar de preencher o 2,9, tá? Coloquei um número embaixo do outro, posicionando as vírgulas uma embaixo da outra. Feito isso, veja que eu posso agora sair somando. 7 mais, veja que aqui teria um zero, tá? Eu não represento, nem preciso representar ele, mas é como se tivesse um zero. 7 mais 0 é 7. 4 mais 9, 4 mais 9 dá 13, então fica o 3 e vai 1. Aí a gente pode fazer 3 mais 2, isso dá 5, com 1, 6. E 1 com 0, né? Aqui teria um 0. 1 com 0 é igual a 1 mesmo, tá? E a nossa vírgula, ela estava onde? Estava exatamente aqui, né? Então, o resultado também fica com a vírgula posicionada no mesmo lugar, 16,37. É assim que você faz a soma, então, de números que têm casas decimais. Lembra disso, deixar a vírgula posicionada uma vírgula embaixo da outra. E aí não tem erro não, tá? Vamos para a próxima. Como é que a gente subtrai dois números decimais? A gente vai fazer a mesma coisa, 13,47 menos 2,9. Coloquei uma vírgula embaixo da outra, repare que eu fiz isso. E aí eu vou fazer 7 menos 0 é 7 mesmo. 4 menos 9 não dá para fazer, preciso pegar uma unidade daqui. Fico com 14 menos 9, 14 menos 9 me dá 5, né? Fica 5 aqui, e o 3, esse 3 aqui, ele virou, na verdade, virou um 2, né? Fica 2 menos 2, isso dá 0. E o 1 menos um 0 que poderia ter aqui, 1 menos 0 é 1 mesmo. E aí a vírgula, eu vou posicionar uma vírgula embaixo da outra, vou deixar a vírgula exatamente aqui, 10,57 é o resultado da minha operação, tá bom? Veja então que a subtração também não tem grandes mistérios, né? Vamos ver como que a gente multiplica números com casas decimais. Os mesmos números, 13,47 vezes 2,9. Para você não errar, escreve da mesma forma, escreve uma vírgula embaixo da outra, tenta fazer sempre assim que você não vai se confundir, tá? Não precisaria nesse caso, mas na dúvida faz dessa forma. 9 vezes, vamos lá, 9 vezes 7, quanto dá isso? 9 vezes 7 dá 63. Então, fica o 3 aqui e o 6 do 63 vai para cá. 9 vezes 4 dá 36. 36 mais 6, 42. Então, fica o 2 aqui e vai um 4 para frente, né? Vem um 4 para cá. Aí a gente vai fazer o quê? 9 vezes 3 dá 27. 27 com 4 é 31. Fica o 1 e vai 3. 9 vezes 1 é 9. 9 mais 3, 12. Tá? Termina aqui com um 12, então, no final. Deixa eu apagar isso daqui que a gente não vai precisar. Então, terminei a multiplicação pelo 9. Agora eu vou fazer a multiplicação pelo 2. 2 vezes 7... Agora, repare o seguinte, se A pelo 9 eu comecei a posicionar os resultados aqui, no caso do 2 eu vou ter que começar a posicionar uma casa para frente. Vou começar a posicionar aqui, então. 2 vezes 7 dá 14, fica o 4, fica o 4, né, e vai 1. 2 vezes 8 dá 8 mais 1, 9. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 1 dá 2. Agora é só eu somar isso daqui, fico com 3, 2 mais 4 é 6, 1 mais 9 é 10, fica 0 e vai 1,
2 mais 6 é 8, mais 1 dá 9, o 1 que veio da outra operação. E 1 mais 2, isso aqui dá 3. E agora, pessoal, onde que eu vou colocar a vírgula? Para colocar a vírgula, você tem que saber contar quantas casas decimais você tem na sua multiplicação. Se você tem 3 casas decimais, que é o que nós temos aqui, o seu resultado vai ter que ter 3 casas decimais também. Então, você posiciona a vírgula de forma a ter exatamente 3 casas decimais, tá bom? Então, nosso resultado é isso aqui, 39,063, tá bom? Então, lembra disso, na multiplicação tem esse detalhezinho. O resultado da multiplicação, quantas casas decimais ele vai ter? Você vai ter que contar quantas casas decimais tinha nos dois números que estão sendo multiplicados, e é isso e essa quantidade que vai ser a quantidade de casas decimais do seu resultado, tá bom? Agora a divisão de números decimais. Repare o seguinte, você precisa dividir esses dois números. Esse aqui, ó, 3,5, você precisa dividir ele por 0,25. Ou se você quiser representar assim, né? 3,5 dividido por 0,25. Como que você vai fazer essa divisão? O primeiro passo para você fazer uma divisão como essa é multiplicar tanto o numerador como o denominador, ou melhor, tanto o dividendo como o divisor, pela mesma potência de 10 por um número que seja uma potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, enfim, o que for necessário para eliminar as casas decimais, tá? Repare o seguinte, se você multiplicar aqui em cima por 100 e aqui embaixo por 100 também, você está mantendo a fração, né? Porque você está multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. 3,5 vezes 100 é 350. 0,25 vezes 100 é 25, tá? Veja que você acabou com as casas decimais. Então, você pode fazer a mesma coisa aqui. Você pode pegar e fazer aqui, ó, 3,5 dividido por 0,25, multiplica os dois por 100, fica 350 dividido por 25. Ficou 350 dividido por 25, aí agora é só fazer a divisão normal, ó. 350, você vai começar dividindo 35 por 25. Isso aqui vai dar 1, né? 1 vezes 25 é 25 mesmo. Subtrai aqui e fica 10. Agora você desce isso aqui, desce esse 0. 100 dividido por 25, isso aqui dá 4. 4 vezes 25, ó, é 100. Isso aqui dá 0. Tive uma divisão exata, né? Uma divisão que não teve nenhum resto. Então, cheguei no 14 aqui, beleza? Então, quer dividir números decimais, o que você faz? Multiplica os dois por uma potência de 10 que te permita eliminar as casas decimais, tá bom? Agora, vamos fazer uma outra coisa, que é fazer uma divisão que não é exata. A gente, quando fez uma divisão não exata, a gente chegou num resto, né? Vamos fazer essa divisão com o resto aqui, ó. 20 dividido por 6, isso aqui dá aproximadamente 3, né? 3 vezes 6, isso aqui dá 18. 20 menos 18 dá 2, tá? Eu poderia parar por aqui e dizer que a divisão de 20 por 6 tem quociente ou resultado igual a 3 e tem resto igual a 2. Eu posso parar por aqui, em muitas situações eu vou parar por aqui mesmo. Mas se você quiser chegar num resultado mais aproximado, um resultado com casas decimais, como é que você vai fazer para você continuar a sua operação aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, digamos que você não se contentou com isso daqui. Você quer continuar fazendo a sua divisão. Só que como não dá para você continuar, não tem como dividir 2, que é o que está aqui, ó, não tem como dividir 2 por 6, você vai precisar colocar um 0 aqui, vai precisar fazer um 20 aqui. E aí, para você fazer isso, você tem que colocar uma vírgula aqui no seu resultado, tá? Para você poder continuar a divisão. Aí você vai fazer 20 dividido por 6, agora dá 3 de novo. 3 vezes 6, isso dá 18, subtraio aqui, sobra um 2. Você pode parar por aí, dependendo da questão você vai parar por aí, tá? Mas e se você quiser continuar? Não, eu preciso chegar numa coisa mais exata ainda, mais próxima do valor exato. O que você vai fazer? Você pode colocar outro 0 aqui. Só que se você colocar outro 0 aqui, você tem que vir para a próxima casa decimal. Então, você vai colocar o resultado da divisão aqui, ó, 20 dividido por 6 vai dar 3 de novo. Aqui menos 18, né? Fica 2. E veja que aqui vai ficar indefinidamente, porque o resultado disso aqui é 3,333, enfim. É uma dízima periódica, tá bom? Mas então lembre-se disso.
Quando você quiser continuar a divisão, coloca um zero lá onde estava o resto, e aí coloca primeiro uma vírgula para colocar a primeira casa decimal, e depois você vai caminhando nas casas decimais à medida que você for precisando colocar mais zeros para continuar a divisão. Tudo bem? Vamos então ver mais uma questão interessante, que é como você posiciona os números na reta numérica, né? A gente utiliza uma reta numérica para posicionar todos os números, seja os naturais, os inteiros, os racionais, tá? Para a gente visualizar esses números. Veja aqui no nosso slide, ó, essa reta numérica, tá? Temos aqui então no slide, ó, o que nós temos nessa nossa reta aqui? Veja que tanto para cima, ó, nós partimos do zero, que é o número que está aqui no centro, essa aqui é a origem da nossa reta, é o ponto inicial da nossa reta. Para cá a gente vai aumentando os valores e para esse outro lado vai diminuindo, né? Para o outro lado, para a esquerda diminui, para a direita os números aumentam. E aí, nós podemos posicionar nessa reta qualquer número que a gente tiver. Digamos que eu queira encontrar aqui, eu tenho o número 5. Como que eu encontro ele nessa reta? Como o número 5 é um número inteiro, eu vou direto aqui, ó. Tá aqui, ó. O 5 é exatamente nessa posição, tá? E se eu tivesse 5,5? Olha, isso aqui é 5,5. É um número que vai estar entre 5 e 6. Vai estar, na verdade, bem na metade aqui, ó, entre 5 e 6. Então, o 5,5 ele está nessa posição, mais ou menos nessa posição que eu desenhei, tá? E se eu tivesse o número 3/4, tá? 3/4, 3 dividido por 4 é 0,75. Eu estou falando de um número entre 0 e 1, tá? 3/4 tem até uma forma de eu representar, que é o seguinte: eu vou pegar esse pedaço aqui entre 0 e 1 e vou dividir em 4 partes iguais. Ó. Vou colocar 3 tracinhos aqui para dividir, colocar eles aqui um pouquinho melhor. 3 tracinhos, ó, para dividir em 4 partes iguais. Veja que agora eu tenho, ó, esse intervalo, esse intervalo, esse intervalo e esse intervalo. Tem 4 partes aqui, tá? Coloquei então os 3 tracinhos, repare que nesse primeiro vai estar o quê? 1/4. Nesse segundo vai estar 2/4. Nesse terceiro vai estar 3/4. E nesse último ponto aqui fica 4/4, que é o mesmo que 1, tá? Que é exatamente o 1 que está aqui. Enfim, então a reta numérica ela é um instrumento para você representar os números que você tiver. Para você posicionar eles, ver onde está cada um deles, ver qual está mais próximo, qual está mais distante do zero, né? E para você visualizar isso então. E aí, observe o seguinte, quando você voltar aqui, ó, a gente tem um conceito muito interessante em matemática, que é o conceito de módulo. Nós chamamos de módulo a distância de um determinado número até o zero, até a origem. Então, por exemplo, observe o 7. Qual é a distância do 7 até o zero? É essa distância aqui, ó, né? Essa distância aqui ela é equivalente a 7 unidades, né? 7 unidades. Então, o módulo de 7, o módulo do número 7, ou seja, a distância do 7 até a origem, é de 7 unidades. Qual que é o módulo de menos 7? Olha, a distância de menos 7 até a origem é isso aqui. Essa distância é do mesmo tamanho dessa daqui, ó. É desse mesmo tamanho. Portanto, eu posso dizer que essa distância aqui é de 7 unidades também. Tá? Isso significa que tanto o 7 quanto o menos 7, eles estão à mesma distância do zero. Portanto, eles possuem o mesmo módulo, tá? Então, a gente escreve que o módulo de 7 é igual a 7. A distância de 7 até a origem é 7 unidades. E qual que é o módulo de menos 7? O módulo de menos 7 também é 7, porque tanto o menos 7 como o 7 estão a 7 unidades de distância do zero. Um para um lado do zero, o outro para o outro lado. Mas os dois estão equidistantes, estão à mesma distância em relação ao zero, tá bom? E aí uma forma genérica de você representar o módulo é o seguinte: o módulo de um número qualquer, o módulo de um número A, ele vai ser igual ao próprio número A se esse número A for positivo. Repare o que aconteceu aqui, ó. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso, ó,
do módulo de 7 é igual a 7, nós estamos dizendo isso, módulo de A é igual a A. Isso acontece quando? Quando A é um número positivo. Quando o 7, como era o 7 positivo, positivo ou igual a zero, tá? A maior ou igual a zero, você vai ter essa situação. E o módulo de um número, pode ser o oposto desse número quando esse número for negativo. Isso acontece aqui embaixo, ó. O módulo do menos 7 vai ser o oposto de menos 7, que no caso é 7. Quando isso acontece? Quando o número que nós estamos falando for um número negativo. Nesse caso, nós estávamos falando do menos 7, que era um número negativo, tá? Então, você pode guardar isso aqui para você, tá? Que o módulo de um número é igual a ele mesmo, se esse número for igual a zero ou positivo, ou é igual ao oposto desse número, se esse número for negativo, tá bom? Continuando aqui, pessoal, vamos agora voltar nas dízimas periódicas, que, se você lembra, quando a gente falou de números racionais, a gente disse que um tipo de número racional é o que a gente chama de dízima periódica, né? E eu quero tratar um pouquinho mais, então, de dízima periódica com você aqui. É o seguinte, nós temos alguns exemplos aqui de dízimas periódicas, tá? Repare o seguinte, essa dízima aqui, ó, qual que é o número que se repete sempre? É o número 3. Você poderia representar essa dízima dessa forma aqui, ó, 0,3 e uma barrinha em cima do 3, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Aqui você tem uma repetição, ó, do 35. Então, isso aqui é 0,35 com a barrinha. Aqui a repetição é de 215. Você poderia escrever 215 com a barrinha, tá? Então, repare que nós temos aqui, ó, situações onde a repetição é de um número só, de 2, de 3, poderia ser de mais também, tá? E veja essas outras dízimas que nós temos aqui, ó. Aqui nessa dízima, quem que se repete? É o 3 que se repete. Só que veja que você tem o número 1 aqui, ó, que está depois da vírgula, né? Ele está entre a vírgula e o início da repetição. Você representa esse número assim, ó, 0,1, 3, e coloca a barrinha só em cima do 3. Aqui, repare que a repetição, ó, começa no 35, mas tem um 0,4 aqui. Então, você pode escrever 0,04, coloca a primeira repetição e a barrinha em cima dessa repetição. E nesse último caso, veja que tem um 327 aqui e depois começam as repetições, né? Então, você escreve 0,327, coloca a primeira repetição e a barrinha em cima dela, tá? Então, você tem esses tipos de dízima periódica. E quando a gente fala de dízima periódica, é importante que você saiba encontrar a fração que deu origem àquela dízima. Toda vez que tem uma dízima periódica, existe uma fração, existe uma divisão entre dois números, cujo resultado é exatamente aquela dízima. E é isso que você precisa, então, ter em mente aqui. Observe o seguinte, se você dividir 1 por 3, tá? Se você vier aqui e dividir 1 por 3, você vai chegar nesse resultado, 0,333. E se você não soubesse isso, tá? Se a questão tivesse apresentado para você a dízima periódica, tivesse apresentado isso aqui e perguntasse qual é a fração geratriz dessa dízima, qual é a fração que dá origem a essa dízima. Você vai calcular isso, tem um artifício bem interessante para você fazer esse cálculo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de x a nossa dízima, 0,333, tá? Chamamos ela de x. Agora, eu quero passar só a primeira repetição para o outro lado da vírgula. Como que eu vou fazer nesse caso para passar a primeira repetição? Eu vou multiplicar por 10. 10 vezes x vai ser o quê? Vai ser 10 vezes 0,333, certo? Como que eu faço desse 10 vezes 0,333? Eu vou simplesmente fazer, deixa eu repetir aqui, ó. Quando eu quero fazer 10 vezes um número, eu simplesmente pego a vírgula e mudo uma casa para a direita aqui, tá? Então, eu fico com 3,333, e aí tem infinitos 3 se repetindo aqui, né? Então, se x for igual a 0,333, 10x vai ser igual a 3,333, tá? E aí, repare o que acontece se eu subtrair 10x menos x. Se eu fizer isso,
eu vou ficar com 3,333 menos 0,333. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu queria forçar uma situação como essa. Eu queria forçar uma situação onde eu tenho uma subtração, ó, tenho aqui uma subtração, onde os dois termos têm todas aquelas casas, aquelas infinitas casas que se repetem. Quando eu fizer essa subtração, eu cancelo essas casas que se repetem. Eu vou ficar com 10x menos x, que é 9x, e do outro lado eu vou ficar com 3,333 menos 0,333, isso vai me dar simplesmente o 3. Esse 3 aqui se mantém, mas as infinitas casas decimais dos dois termos, ó, elas se anulam, tá? Por isso eu fico só com 3. Portanto, eu posso deixar aqui x igual... Tem um 9 multiplicando aqui, eu posso passar ele para o outro lado, só que ele passa dividindo. X é igual a 3 nonos. Posso simplificar essa fração. Dividir em cima por 3 me dá 1, embaixo por 3 me dá 3. Isso é igual a 1/3. Tá? Então, repare que no início eu disse que x era igual a 0,363. X era igual a dízima. E no final eu descobri que x é igual a 1/3. Portanto, a fração 1/3 é a fração geratriz da dízima 0,333, tá bom? É assim, então, esse é o procedimento que você utiliza para chegar na fração geratriz. Vamos trabalhar mais um caso aqui para você verificar como que você vai fazer isso na prática, tá? Repare o seguinte, você tem agora essa dízima aqui e você quer chegar na fração geratriz dela. Você vai escrever, então, que ela é igual a x. X é igual a 0,216, 216, 216, e assim por diante. Qual o próximo passo? O próximo passo é passar uma repetição para o outro lado da vírgula. Para eu fazer isso, agora eu vou ter que multiplicar por 1000, porque tem 3 casas aqui, né? Então eu vou ter que multiplicar por 1000. Vou ter que fazer 1000 vezes x é igual a quanto? Agora sim, passa 3 casas para o outro lado. Fica 216, vírgula. 216, 216, vou colocar um outro 216, afinal isso aqui fica se repetindo indefinidamente, né? E assim por diante. Fiquei com x é igual ao valor da fração, ao valor da dízima que nós tínhamos e calculei aqui esse 1000 vezes x. Agora eu posso subtrair os dois, porque ao fazer a subtração eu vou eliminar as casas que se repetem, ó. Se eu fizer 1000 vezes x menos x, quanto que tem que dar isso? Isso tem que dar 1000 vezes x é esse 216 aqui. 216, 216, vírgula, 216, 216, 216, assim sucessivamente. Menos 0,216, 216, 216 e assim por diante, né? 1000x menos x é quanto? 999x, né? Tenho 1000x menos 1 vezes x, 999x. Isso aqui, ó, quando eu faço essa subtração, essas casas que se repetem, elas vão se cancelar. Eu vou ficar simplesmente com 216. 216 dividido por 999. Isso dá, então, ó, posso passar o 999 para o outro lado. 216 dividido por 999. Repare que eu posso simplificar essa fração. Posso dividir em cima por 7. Se eu dividir em cima por 7, fico com 72. Por 7 não, por 3, desculpa. Posso dividir isso aqui por 3, ficando com 72 em cima. E embaixo por 3 fica 333. Posso dividir de novo por 3, isso aqui vira 24. E embaixo eu fico com 111, tá? Então, a fração 24 dividido por 111 é a fração geratriz da dízima 0,216, tudo bem? É assim que a gente faz esse cálculo. Tem mais uma situação que é interessante para você, que é essa situação aqui, ó. Observa essa dízima periódica aqui. Essa dízima tem 3 casas aqui, ó, que não se repetem, e depois temos a repetição de 3 casas, 3 casas, 3 casas, tá bom? O que a gente vai fazer, então? A gente pode começar chamando isso aqui de x, tá? Agora a gente vai encontrar dois números diferentes. Nós vamos primeiro passar só as 3 casas que não se repetem para o outro lado da vírgula. Para isso, nesse caso, nós vamos ter que multiplicar por 1000, né? Nós vamos ter que passar as 3 casas, 1000x
vai dar o quê? Vai dar 1327, vírgula. E aí só a repetição das casas. 215, 215, 215 e assim por diante, tá? Calculei esse 1000x. Agora eu vou calcular um outro número que é passando a primeira repetição para o outro lado da vírgula. Então eu vou pegar e vou calcular agora esse 1000 vezes esse 1000x. Por que eu vou fazer 1000 vezes o 1000x? Porque agora eu vou passar mais 1, 2, 3 casas. Eu quero ficar com isso aqui, 1327, 215. E aí, para o outro lado, fica 215, 215, 215 e assim por diante. Tá? Então, repare o seguinte. Primeiro eu calculei 1000x, que era para conseguir passar os números que não tinham repetição para o outro lado da vírgula. Agora eu estou calculando 1000 vezes 1000x, ou seja, 1 milhão, né? Vou colocar aqui já 1 milhão de x, 1 milhão vezes x, que é para eu passar a primeira repetição para o outro lado da vírgula, tá? Feito isso, é só você subtrair um do outro. Vamos fazer 1 milhão de x menos 1000x. Fazendo isso aqui, eu vou ficar com isso menos isso. Repare que ao fazer essa subtração, essas casas que se repetem vão se cancelar. Eu só vou ficar com o restante. Nesse caso aqui, eu só vou ficar com essa parte, e nesse outro caso, eu só vou ficar com essa parte. Vou ficar com 1327215 menos 1327. Tá? É isso que eu fiquei. Agora, 1 milhão menos 1000, isso dá quanto? 999 mil. 999 mil x. E esse número aqui, 1.327.215 menos 1.327, essa subtração, vou fazer ela rápido aqui para você, ela dá 1.325.888, tá? E aí eu chego então que x é igual ao quê? 1.325.888 dividido por 999 mil, tá? Não vou nem simplificar essa fração, mas veja o seguinte, essa fração então aqui que eu encontrei para você, o que que ela é? Ela é a fração geratriz da dízima periódica, tá bom? Repare o seguinte, como nesse caso nós tínhamos algumas casas que não se repetiam antes de começar a repetição propriamente dita, nós tivemos que fazer dois cálculos. Nós chamamos de x a nossa dízima original, nós calculamos 1000x, que era para passar as casas que não se repetiam, e depois nós calculamos 1 milhão de x, que era para passar as casas que não se repetiam, e mais uma repetição das 3 casas, tá? A gente fez isso e foi com isso que nós conseguimos criar esse artifício para cancelar, para fazer uma subtração que cancelasse aquelas casas que se repetiam, beleza? Então, temos aí o método que você pode utilizar para fazer o cálculo de frações geratrizes, beleza, pessoal?